ficar bonito. Fala, galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio, o último episódio dessa segunda temporada dos 5 Minutos Entrevista, e eu não poderia estar mais feliz, porque a gente está recebendo uma galera para conversar sobre um filme sensacional. Eu acho que todo mundo precisa ver esse filme, porque vocês vão se surpreender, eu me surpreendi muito. Então vamos falar com o pessoal, com a equipe do filme Receba, diretor e roteirista, Pedro, Evelyn, Jackson Costa, aqui, retornando para o nosso quadro, sensacional. Seja bem-vindo de novo, Jackson. Daniel, olha, um dos atores do filme, muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista, ter aceitado o nosso convite. Falar de Receba vai ser um prazer enorme, porque esse filme me deixou apreensivo, me tirou umas risadas super sinceras, me deixou aflito, e eu quero muito saber essas histórias, que eu tenho certeza que tem. Então é isso aí, pessoal, vamos começar, e fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Pedro, queria conversar contigo, assim, esse roteiro é uma adaptação, né, do livro A Guerra dos Bastardos, e minhas sensações ao ver o filme, assim, ao ver a história, ao ver a direção sua e do Rodrigo, é um filme noir, com umas pitadas de policial, uma comédia, assim, nonsense, um drama, um pouco de gore, assim. Enquanto você desenvolvia esse roteiro, você pensava no filme assim, você pensava que sairia desse jeito, ou isso foi um acaso? Porque a história de Receba, de fato, é uma história muito... É uma história que já foi contada em vários filmes, mas a forma narrativa que vocês escolheram e o jeito que os personagens são realmente algo que me surpreendeu muito. Então, eu queria saber como foi criar esse roteiro de Receba. Eu não li o livro Guerra dos Bastardos, mas ele é muito diferente, ele é parecido, foi muito adaptado. Queria que você contasse para a gente. Certo. Bom, como você falou, né, é uma adaptação de um livro, e é uma adaptação bastante livre, mas o livro já tinha essa trama de crime, essa coisa do personagem que encontra uma bolsa com droga, e aí vende essa droga, pega o dinheiro, esconde o dinheiro, e aí um bocado de outros personagens vêm atrás dele e dessa bolsa, né? Então, essa trama já estava no livro. O maior desafio foi transportar essa trama, essa história de crime para Salvador e encontrar o que faria ter uma cara que a gente achava que era uma cara soteropolitana para essa história. O que faria ela específica por se passar em Salvador. E aí, uma das nossas maiores referências nesse filme são os filmes dos irmãos Coen, em especial Fargo. E Sim. Aí, os irmãos Coen, eles sempre filmam nesse lugar do Minnesota, ali, esse meio dos Estados Unidos, que é muito peculiar, e eles falam que eles têm uma tradição lá que eles chamam que é da gentileza do Minnesota, que por pior que esteja a situação, por mais maior enrascada que a pessoa esteja, ela continua sendo gentil e educada com os outros. Então, a gente pensou, o que seria isso em Salvador? Daí a gente chegou nesse tom meio do deboche, assim, que o soteropolitano pode estar na situação mais dura, assim, mais enrascada, ele é meio sacana sempre, assim, sabe? Tem um humor ali meio debochado, meio sarcástico, que a gente quis levar para o filme. Daí essa história de crime ganhou também esse contorno dessa comédia que não está em necessariamente fazer graça, mas está nesses personagens que são meio patéticos, que se acham mais espertos do que são, e vão metendo os pés pelas mãos. Enfim, aí a coisa vai degringolando, vai virando uma bola de neve de absurdos, e isso tem uma comicidade e tem um olhar das pessoas com um certo sarcasmo para essas situações. Então, acho que foi aí que a gente encontrou, beleza, esse é um filme que, independente das imagens, assim, não precisa mostrar nenhum cartão postal da cidade, mas é um filme que se passa em Salvador, e era o que a gente queria.
Sim, poxa, gostei muito. É uma Salvador que a gente não vê na TV, que não vê nos cartões postais. E eu gostei muito de conhecer uns lugares que dá para imaginar que aqueles personagens andem, né? É um submundo, é alguma coisa diferente, né? E por falar nesse personagem, assim, queria muito perguntar para Evelyn e para o Jackson. Poxa, Jackson, eu te entrevistei em Revoada, seu personagem era um cara forte, determinado, até mesmo altruísta, um pouco cruel. Aí eu vejo você em Receba, um criminoso apaixonado, né, de coração mole. E Evelyn, que personagem é esse? Assim, que é isso? O que é ali, cara? Essa personagem, ele é, cara, é um achado, assim mesmo, no cinema brasileiro, sensacional. Que humor, que linguajar, assim, que sagacidade, na verdade, né, para falar as coisas pontuais, assim. E esse É. criminoso, né, esse criminoso apaixonado, né, que é o Edgar, eu queria que vocês falassem, quando vocês recebem esse roteiro de Receba, vocês falam, cara, eu não acredito que eu vou fazer esse personagem, como é que eu vou fazer isso, né, desde aquela, do colar, assim, do personagem de Edgar, assim, com aquela cruz, todo, né, engomadinho, né, todo arrumadinho, cabelinho bem cortadinho, e a sua personagem ali que é debochada, né, como sempre. Como que vocês construíram esse personagem? Eles são peculiares, mas são uma das grandes preciosidades, assim, do filme Receba. É interessante porque no original era um policial também, né, Pedro? Era. E No, aí, no livro eram dois capangas, aí a gente transformou em policiais, até para adequar a realidade brasileira, soteropolitana, dessa linha meio que se confunde, né, do polícia e bandidagem, Uhum. mas depois a gente decidiu mudar para mulher, mas originalmente eram dois caras. e foi uma alegria. Quando eu li, foi ali, nossa, que presente, que presente. Primeiro porque é isso, né? É um outro viés de olhar a cidade, né? E olhar o costume, olhar a polícia trabalhando, que em todo lugar é assim, e com esse humor, Uhum. porque desde Gregório de Matos, né? Gregório é putaria, é falar as coisas, é deboche, é crime, é morte, é tráfico, e é tudo nessa coisa, nesse tom assim. A Bahia tem um pouco isso. E nossa, foi um presente. Está sendo ainda, né? Essa repercussão. Que bom que voltou agora em cartaz. Uma alegria muito grande. E aí os meninos nos dirigindo é sensacional. Está sendo sensacional. E é bacana ver o entusiasmo, né, Evelyn? Assim, Lucas, quando fala, algumas pessoas tiveram esse mesmo entusiasmo. Mas é isso que você falou, é muito rico, é muito complexo, né? Porque, como você descreveu aí, os dois, ele tem características dela, ou seja, do feminino, e ela do masculino, né? Ele Sim, todo nossa, arrumadinho, totalmente. todo mauricinho, né? O cabelo na régua, Que não ela gosta de totalmente. sangue. Ela Ah, parece verdade. uma roqueira, ela é mais roqueira, né? Ela é rock and roll. E ele é aquele cara mais comportado. E eles se complementam. Isso é interessante, se a gente for pensar que pode ser um só, né? Então, é bacana quando isso vem na escrita e continua na proposta da direção, né? Da gente ter uma sintonia muito fina, que isso gera também, isso indica para a gente uma maneira também de interpretar os personagens, né? Tem uma confiança mútua nesses dois aí e tem uns mistérios muito doidos, porque é um homem e uma mulher que trabalham juntos e não rola, assim, aparentemente não rola nada sexual entre eles, né? E Sim. né? Por que não rola, né? Por que não tem uma atração entre eles ali, né? E Até ainda assim tem uma nisso, química, né? Tem uma química entre eles incrível, né? exatamente, assim, pela química que tem, pela sintonia que tem, poderia ter alguma coisa, não é? Poderia. E eu estou falando isso agora, assim, que vem na minha cabeça pela sua pergunta e pela maneira que você falou, que talvez por não ter essa questão sexual, a sensação que eu tenho é que a confiança é maior, né? Porque não tem também o medo da traição um do outro, do ciúme, né? Não tem. Sim, sim. Enfim, é muito rico, é muito rico. E aí, fazer isso com essa figura, que é essa pessoa que está aqui com a mão no queixo, assim, essa atriz fantástica, que a Bahia inteira é fã, é maravilhoso Sim. contracenar com Evelyn, porque
ela provoca você a ser o melhor de você para ver se você chega ali perto dela, entendeu? Então, isso é maravilhoso, é um presentaço. E os dois regentes, né, esses dois maestros, esses dois diretores, assim, jovens, né? São jovens diretores, com uma maestria de fazer com que a gente se sinta seguro, de mostrar o que nós não devemos fazer, e aí vem o que a gente deve fazer, que eles mesmos mostram caminhos, mas também, às vezes, eles, ao dizerem por onde nós não devemos ir, é que a gente chega, né, em lugares que eles querem que a gente chegue. Então, fazer cinema assim, meu amigo, é prazeroso. Né? Nossa, eu queria... desculpa, pode falar, Pedro. Não, só para completar isso que eles falaram, tem uma coisa que eu e Luna, a gente sempre fala, que a escolha do elenco é metade do trabalho, assim, sabe? Se você escolher certos atores bons para os papéis adequados, seu trabalho já está muito bem encaminhado, assim, como diretor. Aí a parte de você não atrapalhar muito. E acho que em Receba a gente acertou muito, assim, na escolha. A gente tinha um pensamento de ter sempre atores que a gente gostava, bons atores para qualquer papel. Então, tem ótimos atores que estão em papéis com poucas cenas no filme, mas era uma coisa que a gente queria para valorizar, para todo papel ganhar importância também, porque o ator ia trazer alguma coisa. Assim, o papel tem uma limitação ali de dizer o que é o personagem. E aí ele ganha corpo, ganha voz, ganha trejeitos com a escalação do elenco. E então, a partir daí, é uma construção conjunta entre direção e elenco, não é que a gente não chega com a instrução completa, nem abre mão de falar alguma coisa. Então, a gente vai construindo junto. E isso aconteceu muito com o Receba. Assim, tinha o roteiro, mas a gente foi ensaiando e foi descobrindo o volume da voz do personagem de Jackson, sabe? A gente foi descobrindo com os ensaios a intensidade da personagem de Evelyn, o quanto o personagem de Daniel era esperto ou se achava esperto, e essa gradação das coisas a gente foi construindo junto com eles. Isso foi bem rico para a gente. Poxa, eu queria aproveitar, assim, eu ia fazer uma pergunta para a Evelyn, para o Jackson, mas esperando ela voltar, eu queria falar um pouquinho com você, Daniel, assim, te elogiando, começando te elogiando, porque seu personagem tem uma dura missão no filme, né? Ele é o que abre o filme e que é o fio condutor aí do filme todo, né? Ele vai ser lembrado do filme todo, vai ser falado do filme todo. Como que você pegou essa história? Só vou trazer a Evelyn de volta aqui no palco, peraí. Só voltar. Ela saiu de... Daniel, eu queria perguntar para você, assim, cara, eu achei muita responsabilidade mesmo, principalmente, claro, eu não sabia nada do filme, e o seu personagem, ele chega com o fio condutor aí da história. E como é que você recebeu isso? Você falou, cara, eu vou ter que fazer. Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque é muita responsabilidade você iniciar um filme, né? E iniciar e perpetuar o tema dele, né? Depois também queria que você contasse a história dos posters também, se você puder contar pra gente lá. Aqueles posters da sala, assim, como é que foi tirar aquelas fotos? Eu queria saber também, fiquei curioso. Para a gente que está nesse ofício, e são duas pessoas aqui que eu admiro muito, Jackson e Evelyn, são pessoas que formaram meu aprendizado, assim, assistindo eles, aprendendo. Então, chegar no set e encontrar eles já é maravilhoso. Então, dentro dessa construção, eu obedeci à direção quando os meninos trouxeram referências audiovisuais, né? O Fargo, principalmente, alimentou muito. Agora, eu desobedeci porque eles não queriam que a gente lesse o livro, e eu li, porque isso me ajuda muito. Eu já estava lendo, e aí eu terminei, mas entendi o que eles queriam dizer, né? Tipo assim, ó, é um outro caminho, é uma outra... Sempre uma adaptação, é sempre uma outra obra, né? Mas me alimentou de muita subjetividade, de muita motivação, e aí isso constrói subjetivamente, né? Beleza, a gente lê, entende, cria uma ideia. Agora, quando a gente vai para a caracterização, e que ajuda muito, né, encontrar o corpo do personagem, encontrar a voz, encontrar a imagem do personagem, aí vai somando. E aí esse desafio
Pedro e Rodrigo dirigiram super bem desde o ensaio, porque trouxeram de tipo assim, ó, ele é menos esperto do que ele acha que é. Então, eu acho que, como ele traz o espectador para o filme, ele também surpreende o espectador, né? O espectador também ali achando que está entendendo por um caminho e quando vê, está em outro, porque tem essa sagacidade do roteiro e tal, etc. Então, foi muito construir essa urgência, essa tensão constante dele ali, um caminho interessante ali. Para mim, foi muito instigante, assim, entrar nesse elenco que eu admiro e tomar receber na caixa dos peitos essa responsa de começar guiando, né? Mas com a equipe foi muito agradável, assim. Rodrigo e Luna acolheram super bem desde o começo e a gente foi construindo junto, assim. Eu lembro, ó, acabei de lembrar da cena quando você coloca a mão na bolsa, cara, o rosto daquele cara que a gente não sabia, né, que estava na sala de espera, e quando você põe a mão na bolsa, o seu rosto muda. É exatamente aquilo, né? Ó, vai mostrar que eu sou esperto agora. Cara, seu rosto mudou, virou outro personagem, parece. Agora eu lembrei agora da cena que você falando. E é verdade, você mudou completamente, cara, de feição, assim, virou um cara, né, do desespero, né? Do desespero para aquele alívio, o seu rosto até iluminou. Lembrei agora disso. Sensacional. Eu citei os colegas aqui porque eles podem também falar de como a gente é viciado nesse desafio. E, por exemplo, a gente fez as fotos dos pôsteres. No primeiro dia eu não tinha gravado nada ainda, a gente só tinha feito algumas coisas e acho que a direção optou por isso também, porque queria pegar um frescor. São filmes toscos, é um cara de uma carreira muito ruim, muito precária. Então, pegar um frescor ali de tosqueira naquelas fotos e tal foi muito divertido, foi muito inusitado. E eu me lancei totalmente, porque, como eu falei, eu estava totalmente confiante na equipe. Então, a gente vai para a brincadeira. Depois é que a gente vai entender que leitura tem aquilo, e aí é legal, porque aí o próprio personagem está deslocado daqueles filmes que ele faz ali, né? Então, são duas realmente pessoas. Quando ele vê os cartazes e ri, também, em alguma medida, tem alguma lembrança, né, desse processo. Tipo assim, caramba, tal, esse universo, né? Dessa produtora ali que ele está. Da atmosfera do universo que ele vive, né? Mas é isso, é o desafio da gente se jogar e vai. Poxa, que legal. E esses personagens têm muitas peculiaridades. Eu queria perguntar para você, Evelyn Jackson, seus personagens, eles têm umas coisas, assim, que eu admiro muito, né? Assim, a sagacidade, assim, das respostas da Lika e assim, a propriedade que que seu personagem tem, Jackson, de sair de um semblante totalmente calmo e ir para uma hiperviolência, né, hiperagressão, né? Eu lembro daquela cena do carro, né, que vocês dois estavam quietos, ouvindo uma música, de repente você entra no carro, né, para pegar umas informações de uma testemunha, né? E eu preciso falar para o Pedro também que é uma cena sensacional, né? Que não tem a gente não sabe que o seu personagem está falando para o outro, mas é super violento aquilo, super irmãos Coen mesmo, né? Totalmente irmãos Coen ali na violência, na agressão. E quando a gente olha para fora, a Lika tá assim, e aí, vai acabar quando? Abaixa a música, né? É sensacional aquilo. E como vocês pegaram os pequenos detalhes dos personagens, essa construçãozinha assim, olha, meu personagem vai ter isso, vai ter aquilo. Vocês pensaram nisso, combinaram? Tudo foi direção. Eu lembro Colada. Essa cena foi bastante construída no ensaio. Assim, eu lembro que a gente fez um ensaio com eles dois e Vinícius, que é o outro ator que está em cena. E acho que Jackson e Vinícius começaram a improvisar o achaque ali, o personagem de Jackson batendo em Vinícius, e aí Vinícius respondendo com o que sabia, com o que não sabia. E a gente foi achando aquilo muito bom e botou para dentro da cena. Acho que talvez no roteiro a cena fosse um pouco mais direta, assim, do cara pressionar e já conseguir a informação. Mas nos ensaios eles foram improvisando de um jeito que foi incorporado, assim, na hora de gravar a gente já veio com aquilo construído como a gente tinha visto nos ensaios. E para a gente, né, para nós atores, cada cena, né, é como se fosse uma nota musical ali, né? Ali é o momento, talvez, é o momento do grito mesmo do meu personagem, que fala baixo, que é manso,
né? Sim. Que tem demonstra uma tranquilidade, que dá um certo domínio para ele, né? Uma coisa que foi muito falada por Pedro e por Rodrigo, que a força dele tá, quanto mais baixo ele falar, mais ele se impõe, né? Isso é bacana, né? Às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Mas ali não, ali para mim, enquanto ator, é um parque de diversões, porque é uma célula, né, mínima, que é uma cena, e os diretores dando total liberdade e se divertindo também com uma coisa que foi criada coletivamente, né? Então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que tem coisas que o público não sabe. Ali eu conheci Vinícius, né? Sabe assim, que coisa fantástica que é essa ferramenta que um ator é instrumento do outro. Então, meu primeiro contato com aquele ator é batendo na cara dele, sabe assim? Repetidamente, porque não foi de primeira a cena. Volta. Aí tinha que dar um tempinho para a cara dele voltar à cor normal, porque não podia começar com ele com a cara já vermelha, né? Que eu batia mesmo assim. É um bater que nós atores sabemos que não machuca, mas que faz som. Quanto mais som fizer, né? É bacana. Então, assim, é um momento assim que tem um misto de muita coisa, né? É difícil para um ator bater no outro. Por mais que o outro fala bata, eu estou falando aqui lembrando de uma cena que eu ensaiei com Evelyn, que eu acabei não fazendo a peça, Caco Monteiro fez no meu lugar, em que ela batia em mim. Ela batia, era um casal, né? Ela batia, dava um tapão na cara. Era você que batia em mim ou que batia em você, Evelyn? Fiquei na dúvida. Não, pô, era eu mesma. Quer dizer, era você mesmo, né? Você precisa ver o braço de Evelyn. Se você vê o tamanho do braço de Evelyn, e eu falava, Evelyn, bate. Ela fazia um movimento para bater, mas morrendo de medo de bater, entendeu? Então tem isso, assim, essa troca, né, de generosidade de tudo. E aí, essa construção da personagem, ela se dá muito a cada cena que você constrói. É como se você estivesse cavando ou uma pepita ou um iceberg, né? Que você vê a ponta dele numa cena e, às vezes, a gente não sabe exatamente como vai fazer a outra, né? Às vezes, nem os diretores sabem a intensidade do que vai ser a outra. E aí é uma construção coletiva que a gente vai vendo. Então, como o meu personagem permite que eu vá numa coisa difícil de fazer para mim como ator, que é uma coisa, até na voz, ser uma voz mais contida, a minha expressão vocal, eu tenho mais segurança nela quando é para fora, porque eu vi de um teatro de rua. Então, como eu fui trabalhado para trabalhar, para construir ele ali naquela coisa mais pianinho, quando vai no rock and roll, sabe, é maravilhoso, parece que é mais fácil, entendeu? E queria perguntar para todos vocês, assim, vocês sentiam essa estética de filme policial no ir enquanto filmavam, assim, e vocês tinham noção das reviravoltas incríveis que o filme tem? Eu acho que, nossa, é uma coisa tão incrível isso no filme, né? Essas reviravoltas. Vocês tinham essa ideia enquanto filmavam? Vocês esperavam isso? Como que foi filmar Receba pensando, cara, esse filme na tela vai ser diferente? Tinha alguma diferença na hora de filmar? Olha, eu até vou falar uma coisa assim, engraçado, que Receba foi... É o segundo filme assim, que eu não consegui, quando eu assisti, até decantar o que a gente viveu. Para mim foi difícil assistir o filme como ele é, né? Muito para mim como atriz, assim, eu não sei onde é que fica o filme, mas assim são muitas coisas que o consciente traz, o inconsciente também. Aí quando junta tudo, você não vê, eu mesmo não vi o filme como ele é. Agora eu vejo. Na quarta vez foi que eu falei, porra, agora eu tô assistindo o filme com distanciamento. Agora eu entrei no filme. Porque vê muita coisa imediatamente. É muito difícil para mim. Aí, assim, quando você lê, aí você se delicia. Você olha assim, porra, que maravilha. Quando tá fazendo, é muita coisa para pensar. Mas, assim, de cara você vê que é uma coisa com muita empatia, muito cativante, muito diferente do que se faz aqui, né? Assim, tem muitos filmes rolando aí, bacanas, maravilhosos, mas esse tem uma pitadinha bem baiana. Por exemplo, esses paredões. Odeio esses paredões. Esses paredões é de matar. Então, quando eu falei assim para
Quando o Lica fala assim, eu odeio esse som, mas foi com muita verdade. Porque é muito chato isso, né? E a pessoa pega a grana, a primeira coisa que faz não é no médico, não é cuidar dos dentes, não é cuidar da saúde, não, é enfiar um paredão. É horrível isso. Isso é muito, muito saudável. O dominó também, o nosso dominó. Essas coisinhas também se delicia demais, ver, além do roteiro, né, das coisas que vão acontecendo. Eu não sabia desse, eu não lembro se eu estava nesse ensaio de Jackson, mas quando eu vi, eu falei, porra, de genial, é muito legal. Gostei muito. É muito surpreendente assistir o filme, né? Desculpa, Pedro. É muito surpreendente assistir o filme depois, porque como o roteiro propõe um jogo muito legal de reinício da trama, você acaba deixando o filme ainda mais dinâmico, porque você entra em 3 universos, né? Uma hora Amadeu, uma hora os dois perseguidores policiais, e depois a gente vê a personagem de Edvana. Então, isso deixa... quando a gente assistiu a primeira vez, é tipo... E a segunda, e a terceira, e a quarta, eu concordo com a Evelyn. Cada vez a gente vai vendo uma coisa, né? Eu queria ouvir Pedro também, ele ia falar, desculpa, eu interrompi, e como é que ele via esse grande quadro, né? Porque tem coisa que a gente entra no jogo e só eles dominam. A percepção, a gente pega aquele nosso recorte ali e vai com tudo. A gente foi muito planejado para as filmagens. Assim. Existiu o roteiro, que era o guia maior, só que a gente já tinha, antes de ir para o set, já tinha decupado tudo, já sabia tudo que ia filmar, cada dia, de que forma, porque era um filme com orçamento limitado, assim, era um filme mais ambicioso do que a grana que a gente tinha, então a gente não tinha muita margem para errar, assim, deu errado aqui, vamos refazer, ou então não deu para fazer hoje, vamos fazer amanhã ou depois. Não dava, tinha aqueles dias, aquelas semanas para filmar, daquele jeito, naqueles lugares. Então, a gente, e até por ser o primeiro filme também, meu e de Luna, primeiro longa de ficção como diretores, a gente queria a segurança de saber o que ia fazer. Aí podia ser que na hora aparecesse alguma coisa que desse para incorporar ou fazer diferente, mas a gente foi muito preparado. Então a gente tinha ido em todas as locações antes, tirado foto de cada plano que queria fazer. Eu fazia um papel, a Luna fazia outro, o Teuba, o fotógrafo, o Matheus faziam outro. Assim, a gente ia fazendo para ter tipo um storyboard nas locações. Então tudo isso para a gente funcionou. Rapidinho, Jackson, eu acho que a televisão tá ligada? É um outro celular aqui do lado, já pedi para baixar. Que ouvido, hein? Que ouvido, né? Ele tá falando de paredão, de som, eu tô... Olha lá. Mas era isso aí. Então a gente tinha noção do filme que a gente queria fazer, mas é tudo meio num campo abstrato, assim, da imaginação. Aí quando começa, vem figurino, direção de arte, e aí você vai vendo aquela coisa se concretizar com os atores em cena, já ganha uma outra percepção. E depois vai para a montagem, que aí é uma reescrita do filme, assim, porque teve cenas que a gente descartou, cenas que tinha coisas que no roteiro fazia sentido na leitura, mas quando ia para a imagem, som e interpretação, ficava redundante ou sobrava. Então tem várias coisas que na montagem a gente repensa, descarta ou encolhe. Assim, tem uma cena de Daniel com o Leandro, que faz o personagem Horácio, que é uma das que o cinema sempre ri, assim, que ele tá falando que ele é ator pornô, aí... Adoro. Aí Horácio elogia não, especula especula sobre tem que ter um pausão, né? O tamanho do dote dele e dá uma olhadinha, assim. Só que isso, na hora que a gente gravou, tinha muito mais texto, assim, a conversa deles era muito mais extensa, e aí na montagem a gente reduziu, e aí a graça ficou muito mais forte, assim, ficou muito mais bem construída, assim, para virar uma piada no final. Então, tem coisas que aí a gente só descobre na montagem, e aí a edição de som também muda coisa pra caramba, incorpora muita coisa que a gente não conseguiu fazer filmando, que multidão, muita figuração, que a gente não tinha a verba, na hora que bota o som, aí põe um carro do ovo, aí põe uma buzina, um trânsito, não sei o quê, já ganha outra dimensão, assim, o filme, a cena. Então,
por mais que a gente tenha se planejado bastante, mas muita coisa vai indo com o desenrolar da filmagem e a entrada das outras áreas do filme também, porque ainda que a gente escreva, dirija, produza, mas é uma reunião de muita gente, assim, a colaboração de muitas pessoas para fazer o filme virar. E aí, cada um que participa coloca um pouquinho de alguma coisa inesperada, que a gente não tinha pensado antes, e vai melhorando o filme. Então, Evelyn. Não, essa coisa que você fala, né, Pedro? Temos o roteiro, temos os imprevistos que acontecem de grana e tudo, e as cenas que se gravam, que tá ali. E olha, que eu sou de uma época em que era de rolo ainda, então tinha que estar concentrado, porque quanto você errava, corta, você perdia aquilo. Graças a Deus, hoje é digital, beleza. Mas essa coisa da montagem, quando tem certas cenas que não vão, é uma grande responsabilidade isso aí, né? O que você vai levar, o que vai ficar. Quantos cortes teve? Quantas... Veio pandemia, veio... A gente ficou um tempo, assim, sem pressa de terminar, então foram várias... Tinha algumas cenas que estavam mais difíceis de chegar no resultado que a gente queria, que a gente ia testando. O nosso montador, Renato, ele mandava trechos específicos, assim, de uma cena para a gente ver, fica melhor assim, fica melhor assado. Mas tem vários momentos que ele montou. Ele tem uma coisa que ele lê o roteiro antes, mas quando ele recebe o material, ele não volta para o roteiro. Ele começa a editar a partir do material. E aí tem muita coisa está na ordem do roteiro mesmo, mas tem uma sequência final que é quando você, o seu personagem e Osório, que é o policial que substitui Jackson quando ele está indo lá lidar com o chefe, vocês estão subindo para pegar Gina e vocês imaginam que seja Amadeu. E, em paralelo, Gina e Horácio estão em casa. Aí, como era no roteiro, era vocês indo, matavam o vizinho bolsonarista. E depois a gente via... Ou era o contrário, eles estavam no apartamento, escutavam os tiros e fugiam, depois a gente via que eram vocês que tinham chegado lá e matado o vizinho. E aí ele montou em paralelo, em vez de fazer tudo e depois voltar no tempo, ele montou em paralelo e ficou muito melhor do que estava no roteiro. Assim. Então, que legal, que ótimo. São essas coisas que a contribuição, cada um tem um grau de liberdade para contribuir. A gente não, pelo menos o meu estilo e de Luna de direção, não é de autoritário, assim, que tem que ser do jeito que a gente quer e pensou. Então, a gente é muito aberto a ouvir, enfim, receber ideias também. Então, esse caso da montagem mesmo é um que não estava assim no roteiro, a gente nem tinha dado essa ideia, o montador fez, e a gente nem lembrou que no roteiro era diferente, de tão fluido que ficou o negócio assim. Ficou perfeito. Tão melhor que eu vou levar esse mérito para mim, nem vou avisar no roteiro. Mas só para falar um pouquinho também dessa sua pergunta, né, se o que a gente já sabia, né, do resultado final, né? A gente nunca sabe, mas assim, desde do roteiro, da conversa com os diretores, dos profissionais envolvidos, né, o povo todo da técnica, essa coisa que os diretores sempre falam, né, de escolher grandes atores para fazer personagens pequenos. A gente, sabendo de tudo isso, a gente já começa a vislumbrar ali que vai ter um resultado bacana. Aí no set, a gente também vai vendo o comportamento de todos esses profissionais no set. E a gente vai vendo que o povo está jogando para ganhar o campeonato. Então, isso faz com que a gente vá se mantendo também ali, né? Um dia após o outro, uma semana após a outra, né? De filmagem, se esmerando nessa construção. Mas aí, eu confesso que nada disso garante o resultado que talvez os diretores saibam mais do que nós, né? Acho que alguém falou isso aqui, né? Eles já têm, a gente sabe de partes.
e imagina que um Lúcio Tranchese, que está lá fazendo a participação pequena, Lúcio é grande em qualquer momento, em qualquer segundo que der a ele, né? Mas, para mim, também foi surpreendente quando eu vi o resultado na tela, porque a gente tinha essa impressão que poderia ser assim, mas, né, a gente só vai saber mesmo confirmar isso assistindo o filme. E aí, assim, é muito bom. Eu penso que a vibração de cada ator fazendo esse filme é porque a gente está falando da gente, a gente é uma maneira de autocrítica também, né? Nós podemos nos criticar e sabemos nos criticar, né? É uma crítica social, mas tem uma inteligência no filme, no conteúdo e na forma. Aí a gente, eu estou falando aqui, eu estou vendo que né, é o que mexe com cada um de nós aqui, com Evelyn, com Daniel e com todo mundo que participou. A gente se sente ator não regional, né? Embora o regional é importante. Eu sou muito marcado pela minha região Grapiúna, de onde eu venho, Itabuna. Eu sou muito marcado, assim, e faço questão disso, por ser baiano, por ser nordestino, por ser brasileiro. Mas é universal. Eu acho que uma das coisas que é interessante nesse filme que isso instiga, né, instigou e instiga todos nós como atores, é que é a minha Hollywood, né? É a nossa Hollywood. Não é menor, sabe? Só é menor no orçamento, mas na criatividade e na dedicação de cada profissional, de todos eles, no set, parecia que nós estávamos ganhando aqueles milhões né? Então, o que é que faz isso, né? Esses elementos todos que compõem um filme que a gente vê que está acontecendo. Aí a gente fala, vou jogar também, vou entrar de bicuda no pescoço desse adversário, né? Para poder ganhar esse jogo. Eu queria citar uma curiosidade. Eu concordo totalmente assim, com os colegas. Quando a direção tem esse filme muito claro na cabeça, como o Pedro falou, que ele e o Rodrigo já tinham feito os storyboards e tinham feito, inclusive, os ensaios, né, nos papéis. É um luxo, assim, ele tinha muita segurança. São várias outras variáveis que vão surgir, né? Então, eles virem para o cenário com essa empolgação, com essa dedicação, com essa clareza do que querem. E a curiosidade é que, assim, logo no começo do filme, o barulho de Evelyn, né? Jackson. Logo no começo do filme, em que o Amadeu é quase atropelado por um táxi, o taxista é Pedro Perazzo, roteirista e diretor. Ele e a gente brinca sempre com essa cena. Foi o único papel que a gente não botou um ator bom para fazer. E a gente ficou brincando e, ao mesmo tempo, ali, isso vai relaxando o set de filmagem, porque o diretor, ao mesmo tempo, está igual ali no nível de tensão de resposta da cena, né? E aí aproxima. Não só não tem essa como se a palavra que Pedro usou, né, de ser mais ditatorial, eles totalmente não são, como o inverso disso, eles aproximam, são co-criadores, tem a liderança, tem a visão geral, mas são co-criadores, né? Nós somos autores também dessa criação, né? No espaço que eles nos possibilitam e naqueles que a gente se oferece a ocupar também. Poxa, que legal. Eu queria fechar aqui a nossa entrevista fazendo abrindo com vocês aqui. A minha sensação, ao terminar de ver Receba, é que esse filme merecia uma continuação, Pedro. Vou ser bem sério com você. Eu queria muito conhecer a história aí pregressa desses dois criminosos, né, esses criminosos do baixo clero aí, né, ali com o Edgar, porque tem muita história. Eu acho que eles devem ter feito cada lambança, eu acho. E contar um pouco desse amor aí, esse amor não correspondido para o Edgar, que de repente vai para o seu personagem, né, Daniel, assim, sei lá, cara, daria para contar outra história de Receba 2 a origem, Receba 2 no começo, alguma coisa assim, porque são personagens riquíssimos, assim, poxa, fazendo um pedido aqui, investe na parte 2 do filme. Tem que ser para trás mesmo, porque para frente não sobrou muita gente para contar a história. É verdade. Exatamente. É verdade. Como Gina entrou na história toda, né? Exatamente. Você falou assim, eu nunca pensei num Receba 2, mas em algum momento eu achei que dava uma série, assim, sabe?
desse universo assim do crime, Fargo, da Fargo produtora virou uma de série super ótima, né? eu acho que esse universo dá caldo aí para mais coisa mesmo. O pastor fala das merdas que Edgar já fez, né, por causa do avô dele, né? Então, que história, tem muita coisa, né? Tem muita história aí, né? O crime que abre o filme, a gente não sabe por que aquelas pessoas morreram, né? Tem outra história ali Sim, exatamente. Ele é o final de alguma história que acabou com aqueles dois morrendo, e aí o nosso filme começa. E a própria dívida de Amadeu e Gina também, né? Que tem uma motivação. É verdade. Eu fiquei pensando, pô, será que porque ela na luta, né? Ela lá no treino dela, o Pepeu fala assim, pô, você tá bebendo de novo, você já tá de novo na história, né? E parece que eles, sei lá, de repente tinham... E aí, para vender mais ingresso, tem as histórias do filme pornô, né? Não é? É verdade. Não é? Cara, tem muita história para contar, viu? Tem Poxa muita vida, história. viu? É interessante você perguntar isso. Eu também provoquei, né? Eu provoquei Rodrigo. Eu falei, vamos fazer aí o 2 ou fazer série e tudo, né? Mas é interessante. Eu ia falar uma coisa aqui. É interessante por isso, né? Porque eles todos têm muita história, né? O filme começa a partir de contar a história de pessoas que têm muitas histórias, muitas, né? E estão ali, alguns mudando a história, né? Como é o caso do personagem Daniel, né? Enfim, tem muita história, tem muitas entrelinhas aí nessas linhas dos personagens, né? Sim, sim. Poxa, gente, olha, que massa essa conversa sobre Receba, que é um filme que dá muito pano aí para a gente conversar, falar muito, e eu agradeço imensamente por vocês terem aceitado o nosso convite para falar desse filme. Assim, eu acho que nasce clássico, assim, pela narrativa, pela escolha da narrativa, pelo jeito que foi contado, pelos personagens, assim, e um ano que o cinema brasileiro fez muitas coisas incríveis mesmo, estreou muitas coisas que estavam paradas e trouxe coisas recentes, assim, o filme Receba é totalmente diferente do que tudo que estreou esse ano, totalmente diferente, e é um ar, assim, uma injeção, assim, né, de criatividade que o Jackson falou mesmo, que é incrível, né? Realmente, eu imagino a empolgação de ver que esse filme na tela. Caramba, eu fiz um filme assim, deve ser muito bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês, assim, não tenho mais perguntas, estou indo para o final, mas agradecer, Evelyn, Jackson, de novo, cara, muito obrigado, assim, sou fãzaço. Daniel, um prazer imenso, talentosíssimo. Pedro, poxa, cara, como você é um ótimo roteirista, assim, e muito criativo. Parabéns por Receba, esse filme é incrível. E muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem parado um pouquinho para poder conversar com a gente, dar essas impressões, contar esse monte de histórias incríveis sobre o filme. Muito obrigado mesmo. Para a gente é uma alegria muito grande também, muito grata, absolutamente. Ver o filme fora, a opinião, a visão das pessoas é algo muito feliz, assim. A gente tem amigos que moram fora e conta pra gente que ter visto em São Paulo e ter visto a reação das pessoas e como eles sabem do nosso cotidiano e ter visto as pessoas também se deliciando com isso. Gente, é por isso que a gente deve continuar. Sim, por favor. A gente luta muito para fazer o filme, luta mais ainda para exibir. Isso. E então todo o espaço que se abre, assim, que a gente pode falar do filme, e foi uma experiência muito legal de fazer, e tem sido muito legal também exibir, ver isso que a Evelyn falou, assim, ver a reação, e aí a gente conseguiu estrear em algumas cidades do Brasil, e dá para ver que, por mais que o filme seja super identificado com o Salvador, ele reverbera no público brasileiro de um modo geral, assim, então é aquela coisa de falar da sua vila para falar para o mundo, né? Então, eu acho que a gente alcança isso com o filme. Foi o filme que a gente conseguiu fazer e dá muito orgulho do filme que ele resultou, assim, de tudo que a gente conseguiu alcançar. E aí, obrigado pelo espaço. Isso que você falou de estar abrindo esse espaço para falar de cinema brasileiro, acho que quanto mais, melhor. E obrigado pelo convite.
Obrigado também, cara. Tomara que esse vídeo aqui também, esse nosso papo, estimule as pessoas a verem mais cinema nacional. E se tiver Sim. alguém muito rico aí, a fim de investir na série, receba nos desdobramento. Vem com a gente. Nossa, por favor. Nossa, por favor, Maravilha tem também. história, viu? Tem história. Agradecer também esse espaço aqui, que é muito importante, né, para o cinema, essa reflexão, esse bate-papo aqui, e engrossar o caldo aí da sua proposta. Vamos fazer o 2 ou uma série que não acabe nunca. Perfeito, pessoal. Olha, muito, muito obrigado mesmo. Uma ótima noite, uma ótima semana. Que possa ganhar mais público, o pessoal conhecer e poder debater sobre esse filme. Muito obrigado mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Receba. Valeu, Pedro. Valeu, Eva. Valeu, Daniel. gente. Valeu, Lu. Tchau. Massa.